Você tem uma série de possibilidades aí para trabalhar com esses recursos. Eu gosto bastante e eu acho que ajuda muito a dinamizar uma aula. E eu trouxe um exemplo aqui de uma vez que eu trabalhei com uma música, ou um samba enredo, na verdade, foi um samba enredo. Então veja, eles conseguem ter acesso ao mesmo assunto de maneiras diferentes. Oi povo, muito que bem, muito prazer, eu me chamo Robert Marley e esse é mais um vídeo do canal. Voltei gente, voltei hoje aqui, terça-feira, dia que eu posto vídeo novo no canal e hoje eu vim falar sobre como deixar uma aula mais dinâmica. Vou dar alguns exemplos de recursos didáticos que você pode estar utilizando para dinamizar a sua aula. Então assim, se você gosta desse tipo de vídeo, antes de eu começar a falar, deixa um like aí, rapidão, jogo rápido, curte o vídeo, que o YouTube entende que você gosta desse tipo de conteúdo e indica para mais pessoas, e meu canal cresce cada vez mais. Fechou? Então agora bora lá. Gente, que calor terrível, sério. Primavera na Bahia é um negócio assim... É verão já, não dá, não tem condição. E para piorar tudo, meu vizinho começou a tocar um som aqui pertinho. Daqui a pouco aumenta tudo. Porque sexta-feira hoje, eu tô gravando vídeo sexta-feira. Daqui a pouco o vizinho começa a tocar o som, uma rocha doida aí, brabo. Então bora adiantar. Então a primeira dica que eu te dou é para você pensar em formas de envolver os alunos no assunto que você for dar naquela aula, naquela semana ali. Então, por exemplo, vamos pensar que você vai dar uma aula de geografia sobre movimentos sociais, que essa é uma temática que a gente aborda em geografia, tá? Uma das temáticas que precisamos dar com o professor. Então, vamos lá, você pode pensar a questão do feminismo, pode pensar movimento negro, pode pensar movimento de sem terra, pode pensar vários movimentos sociais, mas eu peguei aqui o exemplo do feminismo. Ao invés de você colocar no quadro lá o que é o feminismo, feminismo é uma luta de defesa pelos direitos das mulheres, sei lá, você coloca lá no quadro o significado do que é o feminismo. Ao invés de você fazer isso, você faz o quê? Joga para os alunos. Gente, qual que é o significado de feminismo? O que é feminismo para vocês? Quais são as possibilidades de feminismo? O que é feminismo radical, o feminismo mais liberal? Você pode ir trabalhando em cima do que eles vão entregar para vocês, eles e elas. Isso é uma forma muito simples e fácil mesmo de você estar envolvendo os alunos na temática que você vai abordar em sala. Então é jogar uma pergunta disparadora e perceber o que sai, o que surge aí em cima disso, e você como professor só direciona e conduz melhor as coisas. Outra possibilidade é você trabalhar com charges. Charge é um ótimo recurso didático que pode trazer várias possibilidades de análise para você abordar alguns conteúdos. E como que você pode trabalhar esse elemento em sala? Primeiro, compartilhando para os alunos, mandando no grupo de WhatsApp ou então projetando em sala, se você estiver dando aula em uma escola que tem esses recursos. Se não tiver também, você busca formas de trabalhar isso. Manda no grupo, pede para eles passarem entre eles, ou imprime também. É uma possibilidade de eles terem acesso ali a esse recurso. Então eles vão lá analisar a charge. Você pode fazer uma coisa interessante com isso. Ou pedir para individualmente eles irem falando o que é que eles entendem a partir da charge, o que é que surge de questão, o que é que eles interpretam em cima do que eles veem ali, ou separar em grupos também. Você pode separar a sala em pequenos grupos e pedir para cada grupo conversar sobre aquela charge e chegar em um consenso, trazer algumas conclusões sobre o que eles perceberam ali. Por exemplo, essa charge que você está vendo agora aí na tela, que eu compartilhei para vocês, mostra três pessoas, três homens aqui, né? Um que defendendo a bandeira do mais educação, outro com mais saúde e um terceiro com mais florestas. Olha só as possibilidades que você tem de abordar essa charge e linkar com alguns assuntos. Você pode pensar, por exemplo, a luta por alguns direitos. Direito à educação, direito à saúde. Pode pensar também, e deve, né, porque a charge aponta para isso, para a questão indígena. O que é que isso informa para a gente? A gente pode linkar com a Constituição, por exemplo, entender quais são os direitos garantidos para os grupos indígenas. Se você quiser também explorar os elementos presentes na charge, observe que esses três personagens estão num espaço aparentemente urbano. Tá vendo que lá atrás tem algumas imagens que parecem um prédio, alguns prédios ali? Então, a gente está pensando no espaço urbano. Outra coisa também que você pode fazer é perceber como que o indígena, nessa charge aqui, foi representado. Observa uma coisa, o indígena está descalço, está com a vestimenta também aqui que tapa apenas suas partes íntimas, com um cocá e representado de uma forma que, será que essa forma que ele está representado aqui
de fato explique e abrange todos os grupos indígenas no presente? Será que todo indígena se veste assim? Então veja, a partir de uma charge você tem uma série de possibilidades e assuntos que você pode estar abordando com os alunos. Eu gosto bastante de trabalhar com charge, já fiz algumas vezes em sala de aula. Obviamente não dá para pensar a charge em todos os assuntos, inclusive isso é outra coisa que eu quero compartilhar para vocês. Eu vou trazer aqui ao longo do vídeo ainda outras possibilidades de recursos, mas entendam uma coisa, não é sempre que vai dar para você utilizar todos eles. Nem recomendo que use todos em todas as aulas. O ideal é que você pense em algumas possibilidades mesmo e perceba o que é que faz mais sentido para você trabalhar, dependendo do assunto, da turma, da faixa etária. Tudo isso são fatores e elementos que tem que estar direcionando o seu olhar como professor ou professora. Então calma lá, cuidado para não embolar muitas coisas ou pegar muitos recursos desses e ficar uma aula uma grande bagunça e não ter um direcionamento ali pensado para um fim didático. Fechou? Então bora lá para o próximo recurso que você pode estar utilizando para dinamizar a sua aula, são músicas e paródias. Eu sou completamente apaixonado com a possibilidade de trabalhar com música. Já fiz isso algumas poucas vezes ainda, né? Mas vou trabalhar muito mais também. E é muito legal porque eu percebo que música envolve os alunos, né? Tem aquela coisa mais do recurso, do elemento da escuta. Eles ficam ali observando, atentos, acompanhando a letra também. Então, uma possibilidade aqui já é essa. Você imprimir a letra e pedir para os alunos irem acompanhando ali e tentando pensar junto sobre essa música. Pode separar em grupo também ou fazer esse movimento de forma individual. E eu trouxe um exemplo aqui de uma vez que eu trabalhei com uma música, ou um samba-enredo, na verdade, foi um samba-enredo. O da Mangueira, de 2019. Um samba-enredo chamado História pra Ninar Gente Grande. Já ouviu falar? Se não ouviu, se não conhece, para agora esse vídeo, joga no Google e observa a magnitude que é esse samba-enredo, gente. E dá para trabalhar ele de várias formas em vários assuntos também. Eu trouxe aqui o exemplo do assunto que eu abordei, esse samba-enredo em sala, que foi com a turma de primeiro ano até, quando eu estava falando sobre período pré-colonial. Então, olha só, tem uma parte desse samba-enredo que eu estava reacessando, né, ouvindo de novo e lendo a letra, e eu vi que fazia muito sentido pensar uma parte desse samba-enredo para linkar com o assunto. Qual parte é essa? A parte que fala assim, ó, eu vou me arriscar a cantar aqui, tá? Eu vou ler aqui o começo só para me guiar, depois eu volto para começar a cantar olhando para você. Brasil, meu dengo, a mangueira chegou, com versos que o livro apagou. Desde 1500 tem mais invasão do que descobrimento. Tem sangue retinto pisado atrás do herói, emoldurado. Mulheres, tamoios, mulatos, eu quero um país que não tá no retrato. Prá! Olha só que perfeição. E as séries de discussões que você pode promover a partir desse trecho aqui. Então, por exemplo, uma coisa que eu fiz quando eu botei eles para ouvirem comigo esse samba-enredo foi pensar a ideia de invasão e descobrimento, que na própria letra tem também. O que foi essa descoberta do Brasil? Descoberta na perspectiva de quem? Já tinha gente aqui? Quem estava aqui? Por que a gente então chama de descoberta do Brasil? Será que esse termo é o ideal para a gente pensar esse contexto? Invasão? Esse termo aqui representa de maneira mais completa o assunto? Tem problemas também? Não tem? Então dá para fazer uma discussão calorosa sobre esses dois conceitos, descobrimento e invasão, que tem tudo a ver com esse contexto que a gente trabalha em sala aí do período pré-colonial, de descoberta do Brasil, descoberta e tudo mais. Então dá para problematizar bastante e render boas conversas sobre isso. Outra coisa que esse trecho que eu li para vocês aqui, que eu cantei de maneira muito bonita, se gostou, comenta aqui embaixo. Que é que mostra pra gente também, dá para trabalhar e que eu trabalhei com eles. A ideia de história. O que é história? Quem que escreve a história? Quando uma parte do samba-enredo fala sobre eu quero um país que não está no retrato, o que isso quer dizer? Que retrato é esse? É a história oficial, a dita como oficial, que muitas vezes, ao longo do tempo, não se construiu de uma forma a abranger todos os grupos, a abarcar todos os grupos e pensar contribuições potentes para alguns grupos sociais. Então, quando a gente pensa, por exemplo, a contribuição ou a importância central que teve grupos indígenas, grupo de pessoas negras na história do Brasil, quando pensa na chave da centralidade, isso faz parte de uma história mais recente que tem sido construída e que pauta a importância e a impossibilidade de anular a contribuição central desses grupos. Então a gente percebe um movimento mais recente de mudança da própria escrita da história ou da incorporação de outros olhares para pensar o que é a história também.
Entende? Então dá pra pensar essa ideia de história oficial, história não oficial, história vista pelos de baixo. Eu falei um pouco sobre isso também, surgiu várias dúvidas que eles tiveram sobre o que é a história, qual a função da fonte histórica, como que o historiador sabe o que é verdade e o que não é. E eu fui trabalhando um pouco sobre isso com os alunos. Então, gente, aqui é um pouco do que é possível fazer a partir de um trabalho com música ou com paródia também. A ideia da paródia é legal, que você pode pedir para eles produzirem uma paródia a partir de um assunto que você deu em sala. Entrega na semana que vem, ou constrói ali mesmo durante a aula, em uma parte da aula, para apresentar em outro momento. Você pode pontuar também, dar nota para incentivar ainda mais os alunos. Então veja, você tem uma série de possibilidades aí para trabalhar com esses recursos. Eu gosto bastante e eu acho que ajuda muito a dinamizar uma aula. E a quarta coisa que eu trouxe para compartilhar para você é a possibilidade de você trabalhar com questões de vestibular. Eu acho que é muito interessante o professor utilizar desse recurso, porque é uma forma que os alunos têm de se aproximar ainda mais do conteúdo. Porque uma coisa é eles terem acesso de um assunto a partir do que eu falo em sala, a partir do que eu apresento, do que eu conduzo ali e compartilho com eles. Outra coisa é eles perceberem a maneira que esse mesmo assunto é cobrado em uma prova da vida, em um vestibular, em um Enem da vida. Então veja, eles conseguem ter acesso ao mesmo assunto de maneiras diferentes, de uma maneira oral ali em sala de aula, no tete-a-tete, e também a partir dessa forma outra que é a prática, colocar a mão na massa, ler o enunciado, ler as alternativas e perceber o que mais faz sentido para responder a questão. Uma coisa que é muito legal de fazer é uma espécie de desafio. Pode separar a turma em 2 grupos e eles respondem cada um 10 questões e ver quem acerta mais, quem errou mais. Dá para gerar esse clima de competição saudável, né? Mas que instiga também os alunos e dinamiza a coisa. Então essa é uma possibilidade. Outra, trabalhar com questões. Sempre que eu posso, quase sempre mesmo, eu coloco algumas questões em sala para a gente responder depois que eu abordo todo o assunto. Bom, pessoal, então foi isso que eu separei para compartilhar com vocês. Eu espero que tenha sido muito legal acompanhar um pouco dessas possibilidades de explorar a sala de aula, os recursos didáticos para pensar a educação, para dinamizar a sala de aula. A gente pode trabalhar os assuntos mais densos a partir também de outros elementos e recursos que nos ajudam a pensar numa aula mais completa mesmo e a instigar também esse olhar e desenvolver habilidades nos alunos, que é muito importante também. Então eu acho que isso é a parte mais positiva do que eu compartilhei aqui para vocês. Tá bom? Então, se gostou do vídeo, deixa aqui embaixo um comentário, eu quero muito saber o que você achou, sua opinião, percepção, feedback, retorno. Eu vou adorar ler, tá bom? E agora eu fico por aqui. Um grande beijo e até o próximo vídeo.